Olá, boa noite. Tudo bem, gente? Eu preciso fazer isso porque eu preciso me acalmar. Se eu olho pra vocês, a gente tá junto, né? Se eu ficar aqui fingindo que eu tô bem, não vai ser de verdade. Bom, vamos lá. E se eu disser pra vocês que a vida é um processo criativo, a qual questão você está tentando responder? O processo criativo é uma jornada em busca de uma nova resposta. No início dessa jornada, uma pergunta a ser respondida. Na linha de chegada, a melhor solução que você foi capaz de criar. Entre uma ponta e outra, diversas etapas, que começam com uma fase de pesquisa. É na pesquisa que você vai levantar todas as informações disponíveis sobre o assunto e que você vai conhecer melhor o problema, para depois você entrar na geração de alternativa. Gerar alternativa nada mais é do que criar o maior número de possibilidades que você der conta. Para aí, na sequência, você pegar aquela ou aquelas que têm o maior potencial e dar um formato para ela. Esse formato vai ser importante para a etapa de prototipação. Prototipar parece algo difícil, mas na verdade significa materializar a sua ideia, trazer ela para a realidade. Pode ser num formato um pouquinho diferente, pode ser num material um pouco diferente. O importante é que esse formato seja disponível para as pessoas testarem. É no teste é que a sua ideia vai ser vista na prática, se ela funciona ou se ela não funciona, para por fim a gente chegar na validação. E aí na validação é que você entende, essa é realmente a minha melhor opção? Eu já facilitei centenas de jornadas como essa nos últimos anos, e foi daí que nasceu essa teoria. A vida é ou se parece com um grande processo criativo. E é isso que eu vou tentar mostrar a partir de agora. Tudo, como eu disse, começa com a pergunta. Uma questão que pede uma nova resposta. E na vida tem duas coisas que nos impulsionam a criar o novo: os sonhos e os incômodos. Sonho é uma imagem projetada de um futuro desejado. Incômodos são coisas que nascem dentro da gente e que começam a crescer e alertar a gente de que do jeito que tá, não dá para continuar. Esquece essa história de zona de conforto. Se tivesse mesmo confortável, não fazia sentido nenhum eu mudar de lugar. Na maioria das vezes, a inércia não é uma escolha. É a descrença na capacidade de se reinventar. É o medo de mudar e ficar pior do que já está. O problema é que a vida está pedindo para a gente se reinventar o tempo inteiro. Quando eu tinha 2 anos de formado, eu era sócio de um escritório de design. E a gente estava indo bem. A gente tinha clientes, a gente tinha pessoas que trabalhavam com a gente tinha uma sala, mas eu também tinha uma angústia crescendo dentro de mim. Ela estava ficando cada vez maior. Eu já não ia trabalhar mais com a mesma vontade que eu ia no início. E o que eu antes gostava muito de fazer passou a ser sofrido. Foi daí que eu me dei conta que o que eu fazia antes, com prazer, eu passei a fazer por pura inércia. A maior justificativa que a gente dá para a inércia são as nossas restrições, que a gente tem limites. Mas olha, eu não conheço nenhum processo criativo que não tenha restrições. Aliás, vocês conhecem alguma vida que não as tenha? Podem ser grandes, podem ser pequenas, podem ser visíveis, ou aquelas que só você sabe. Podem ser inclusive aquelas que você não tem coragem de dizer em voz alta, nem mesmo de pesquisar no Google. Para mim, existem duas maneiras de lidar com as restrições: como obstáculos insuperáveis ou como convites a experimentar novos caminhos. Elas não atrapalham o processo criativo. Na verdade, elas fazem ele existir. Se não tivesse restrições, estava fácil. Era pegar a primeira alternativa, a primeira resposta e seguir em frente. Quando eu tomei essa decisão, né, de sair do escritório, uma das minhas sócias me chamou para conversar. E ela virou para mim e perguntou: Thiago, você tem certeza do que você está fazendo?
Você já tem alguma coisa em mente? Tiago, você vai casar. Você acabou de comprar um carro. Estavam aí as minhas restrições. Eu não podia tirar um ano sabático. Eu não podia ficar muito tempo investindo em algo que não me desse retorno financeiro. Mas naquela altura do campeonato, eu também não podia ficar parado no mesmo lugar. Eu entendi que definitivamente era hora de eu criar novas possibilidades. Fazer design me ensinou a criar alternativas, ao invés de acreditar que só tem uma chance. Aquelas pessoas que você julga que têm ideias melhores que você só fazem uma coisa diferente. Elas criam mais alternativas. Einstein ficou célebre por uma teoria. O que pouca gente sabe é que ele criou mais de 248 publicações. Algumas obras de arte tornaram Picasso extremamente famoso, mas por trás delas existem outras 5.000. Talvez o único lugar do mundo em que quantidade é igual a qualidade seja no processo criativo. Quanto mais alternativas você tiver, mais chances de chegar onde deseja. Se você acredita que só tem uma chance e encontra um obstáculo, você para. Se você acredita que pode gerar alternativas até chegar ao resultado desejado, você sempre segue em frente. Mas eu sei, eu vejo isso quase todos os dias. Gerar alternativas dá medo, porque é uma etapa do processo criativo feita de caos e de ambiguidade. Não tem linha reta, nem estrada sinalizada. Por isso dá medo. E se eu me perder? Quando eu saí do escritório de design, eu realmente não sabia para onde que eu estava indo. E foi por isso que eu me permiti experimentar. Eu comecei a escrever, eu participei de projetos como voluntários, mas eu também fiz freelas para pagar as contas. Mas o tempo foi passando e eu ainda não tinha encontrado o meu caminho. Aí bateu o medo. Nessa fase, esquece o controle e confia no processo. É mesmo uma questão de fé. Toda vez que eu me perco, uma coisa boa me acha. A pessoa que tinha me chamado para escrever como voluntário num projeto me chamou para um outro projeto, dessa vez remunerado, em que, além de eu escrever, eu precisava pesquisar tendências. Isso me chamou a atenção e me abriu um novo caminho. Todo mundo que descobriu algo novo, 1 minuto antes estava perdido. Na época dos grandes descobrimentos, do meio do Atlântico para frente, já não tinha mapa. É por isso que, se você for pesquisar e ler os diários de bordo de Pedro Álvares Cabral ou Cristóvão Colombo, você vai entender que pouco antes de avistar a Terra Nova, eles estavam literalmente perdidos. Foi assim com os grandes navegadores, é assim comigo, talvez seja assim com você. Um caminho é uma marca criada pelos pés de outras pessoas. Como diria Maria Rezende, uma querida e jovem poeta, estradas cheias de setas não dão em praias desertas. Se você quer chegar a um lugar novo, talvez vai precisar pisar onde ninguém ainda pisou. A minha melhor alternativa, acreditem, era a mais improvável: um designer que decidiu escrever. No processo criativo, é muito importante, ao gerar alternativas, estar sempre aberto. Porque a inspiração pode vir de qualquer pessoa e de qualquer lugar. Item número 1 da cartilha dos narcóticos anônimos. Só depende de você, mas sozinho você não consegue. Pessoas que pensam diferente de nós enxergam partes do mapa que ainda não fomos capazes de ver. E ninguém está te dizendo que você precisa ir lá, pisar naquele lugar. Só que é uma decisão inteligente, pelo menos conhecer, saber que existe. A maior parte do meu aprendizado veio de outras pessoas. Foi do encontro com elas que eu descobri novos caminhos. Eu tenho certeza que, se vocês olharem para trás, vocês vão perceber o mesmo. Se determinadas pessoas não tivessem entrado na vida de vocês, talvez o caminho de vocês tivesse sido completamente diferente.
Se minha professora de informática da 8ª série não tivesse me dito que eu era bom com computadores, que eu devia fazer um curso técnico, talvez eu não tivesse feito. Se uma amiga, no último dia de estágio do curso técnico, não tivesse me dado um livro específico de presente, talvez eu nunca tivesse conhecido minha esposa. Se eu não tivesse sido sócio daquele escritório de design, eu não teria conhecido o Sérgio, que abriu comigo uma nova empresa e acreditou no designer que queria escrever. Aprender a escrever códigos me ajudou a lidar com os erros como parte do processo. Ir e vir quantas vezes forem necessárias. Isso significa que você pode gerar 1 milhão de alternativas até dar certo. E vai dar. Se ainda não deu certo, é porque o processo criativo ainda não terminou. O mais legal é você conseguir perceber que o que faz o seu caminho ser só seu são as voltas que você teve que dar. Eu sei escrever códigos, eu sei consertar computadores, eu sei criar identidade visual. Hoje eu não faço mais nada disso, mas tudo isso me faz fazer melhor o que eu faço. Um desvio, um erro, não tem que ser vistos como perda de tempo, e sim como mais experiência, mais repertório e mais aprendizado. Agora, e quando diversas alternativas te parecem boas, quais que você deve escolher? Minha pergunta, na verdade, é outra. Você não precisa escolher só uma. Por que você precisa escolher só uma? A gente passou a vida inteira acreditando que a gente precisa ser isso ou aquilo. Não dá para fazer isso e aquilo? Outro dia eu fui fazer meu mapa astral. E a astróloga virou para mim e falou o seguinte: olha, no seu campo profissional, eu não consigo entender o que você fez. Porque você tinha alguns caminhos muito fortes aqui. Você podia ser designer, você podia ser gestor de uma empresa, você podia dar aula. E aí ela parou e falou assim, afinal de contas, o que você resolveu? Eu falei, você não conseguiu ver, porque na verdade eu escolhi os 3. Eu tenho uma amiga que, num determinado ponto da sua bem-sucedida carreira de jornalista, ela achou que precisava mudar de rumo. Ela parou, pensou bastante e entendeu que o que estava chamando ela naquele momento era gastronomia. Mas ela ainda amava o jornalismo. E aí uma pessoa virou para ela e perguntou, mas por que você precisa deixar de ser jornalista para trabalhar com gastronomia? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? E dava. E ela não fez isso abandonando tudo que ela tinha construído até ali, porque ela também tinha restrições. Ela criou um projeto paralelo unindo gastronomia e jornalismo. Era o protótipo dela, do tamanho e do formato que cabiam naquele momento. E era só o começo, porque o protótipo virou um livro, virou um curso, virou curadoria de uma exposição, virou coisas que ela nunca havia imaginado. Um dos nossos maiores desafios quando a gente está criando algo novo é querer fazer algo grande demais ou sofisticado demais logo no início. E aí, pode ser que nunca esteja bom o suficiente para a gente começar. Ou pode ser que passe muito tempo e a gente desista. Mas para mim, o maior desafio mesmo do processo criativo é você nunca se esquecer do que te fez começar. A pergunta inicial é que te diz se você foi bem-sucedido ou não. E é fácil a gente se esquecer disso e começar a seguir a métrica de sucesso dos outros. Dinheiro, poder, status, cargo, salário, número de funcionários, faturamento. Eu mesmo já me enganei por diversas vezes e sofri quando percebi que eu estava indo numa direção completamente diferente daquilo que eu tinha me perguntado. E é por isso que o que eu realmente quero compartilhar com vocês é uma pergunta que a gente deve todos os dias parar e se fazer. A qual questão eu estou mesmo tentando responder? Muito obrigado.